Bom dia! O assunto de hoje é uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 7, na segunda carta. Entende o que eu digo? E o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E o assunto de hoje é aceitação. E nós tiramos, de vários livros, Um Modo de Entender, capítulo 24, Renovando Atitudes, a Arte da Aceitação, Os Prazeres da Alma, a Aceitação, do Olho Mágico, capítulo 6, e Abrindo Portas Interiores. Muito bem. A aceitação, gente, é uma das características dos grandes homens da humanidade, que aprenderam a respeitar as leis evolutivas em si mesmos e, por isso, nos outros. Na verdade, a aceitação dos nossos problemas representa 50% da solução dos mesmos. Os outros 50% vêm com o tempo. Muito bem. Compreensão de Deus. Está lá no livro Um Modo de Entender. Hamed, através do Francisco do Espírito Santo Neto, ele nos revela que essa compreensão, ela vem junto com a sabedoria. Aí a palavra sabedoria, lá no dicionário do Ruais, ele diz assim, é um acúmulo de conhecimentos. Ele diz também que é o justo conhecimento das verdades. Aí ele até põe um exemplo. Não era culto, mas tinha sabedoria de vida. Pois é. Ele diz também que a sabedoria é temperança, que a sabedoria é reflexão, que a sabedoria é sensatez. E por fim, ele diz que é discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Pois é discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais humanas. Por isso que uma pessoa que não era culta, mas tinha sabedoria de vida, ela se inspirava nas coisas sobrenaturais, ou seja, em Deus. Paulo, nesta carta, essa segunda, para Timóteo, ele diz que Deus dará compreensão em todas as coisas quando entendermos o que ele diz. E como Deus, primeiro, nos diz alguma coisa? Como é que Deus se faz entender? Gente, a voz de Deus, ela é ouvida quando nós nos aquietamos. Então as coisas acontecem. Os sons de Deus só podem ser ouvidos na completa quietude. Então queixas, reclamações, insatisfação, desespero, cria o quê? O desânimo, a tristeza, sombras à nossa volta. Por isso que hoje o assunto é extremamente importante, nessa segunda onda do Covid, Nós estamos aqui hoje querendo falar sobre a aceitação. Quando nós nos afinamos com os ensinamentos do Espírito, neste estado de perfeita sintonia com Deus, com o nosso Pai, nós começamos a compreender não com a nossa mente humana simplesmente, mas com a consciência superior. Igual a gente falou, lá no dicionário disse, ele era culto, mas não era culto, mas tinha sabedoria de vida. Então não é necessário tantos PhDs, não é necessário tanto estudo, é necessário que nós muitas vezes busquemos, apesar de tudo isso, apesar dessa busca de estudos, aprendizados, nós busquemos não com a nossa mente, mas com uma consciência superior à do nosso Pai Celestial. É como se a gente ganhasse um upgrade na nossa vida. Você compra aquele carro simples, mas aí você paga por um acessório a mais e dá um upgradezinho naquele carro, É a mesma coisa. Nós ainda não temos capacidade de sermos o top, mas temos ainda, já podemos, digamos assim, já podemos ganhar uns upgrades ao longo da caminhada, da trajetória da nossa vida, toda vez que nós nos colocarmos de lado e buscarmos a consciência superior do nosso Pai Celestial. Por isso que
o Paulo diz na carta, né? Entende o que eu digo? E o Senhor dará compreensão em todas as coisas. Quer dizer, Ele vai dando compreensão. Mas primeiro, você precisa a aceitação. A aceitação traz uma profunda tranquilidade e uma serenidade. E essa serenidade, gente, irradia do nosso interior, clareando a nossa mente, tornando os nossos pensamentos mais cristalinos, permitindo usar o livre-arbítrio com escolhas mais acertadas. Não é um ambiente assim que a gente olha uma paisagem, aquelas águas plácidas, calmas, serenas, traz até, irradia serenidade para nós, né? Harmonia, paz, equilíbrio. E é isso que é o convite de hoje, é isso que é a aceitação, é clarear a mente, é não turvar a mente com os maus pensamentos, não se deixar levar pelo que está sendo trazido pela mídia, né? Tornando assim, né, a nossa mente clara e a gente entrar em sintonia com Deus Pai. Tudo dentro da aceitação faz com que esqueçamos do ego, colocando ele de lado, e a nossa vida passa a ser de serviço e doação para o nosso próximo, né? Servir ao próximo, nos disse Divaldo Pereira Franco outro dia aí numa palestra recente, não é servir-se do próximo, e sim servir ao próximo. Então aprendamos com ela que somente doando que encontramos aquela maravilhosa alegria interior de felicidade, que nada nem ninguém pode tirar de nós. E hoje tem tantos, né, no Facebook, no YouTube, nós temos tantas histórias bonitas que nós vemos, né, as pessoas auxiliando, ajudando o próximo. Tem até, eles filmam, né, ajudando, vendo, dando, é tanta coisa, e isso traz uma alegria, né, para nós ver já traz uma satisfação. Imagina fazer, ajudar alguém, né, servir ao próximo, sem pensar, tá, que você está tendo necessidade de que aquela pessoa reconheça, que lhe agradeça. Isso é colocar, né, o ego no meio desse serviço. Colocar o ego do lado de fora é outra coisa. A alegria, essa alegria genuína, ela vem do trabalho. O serviço vem da dedicação. Então, todo o trabalho, ele não vale pelo resultado que ele produz, mas pela disposição de espontaneidade, de alegria e amor com que ele é feito. Isso aqui é importante, não é? Às vezes, algo pequenininho que você faz para a pessoa com tanto amor, tanta alegria, tanta vontade, faz mais efeito do que se você fizesse um monte de coisa sem essa mesma alegria, entendeu? Então, o livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier, o volume 2, o Richard Simonetti, que desencarnou até há pouco tempo, né, diz que existe 2 tipos de aceitação: a estática e a aceitação dinâmica. Isso acontece na vida da gente, até na nossa vida profissional, né? Sabe a aceitação estática? Ele diz assim, é a pessoa que faz o que lhe pedem, sem usar a imaginação. Não pensa em melhorar, em produzir mais. Ele não se empenha, entendeu? Ele inclusive fica entediado com as tarefas que lhe são confiadas. Sabe aquela pessoa que quando toca a sineta, ela deixa o lápis na mão e nem termina de escrever o A, né? Faz só aquilo que pediu e sente entediado. Ou seja, ela não vai ter aprovação no seu coração e não tem o entendimento, não tem a sabedoria. Aí o Richard Simonetti dizia que a aceitação dinâmica é outra coisa. A pessoa considera as necessidades daquele trabalho, daquele serviço que ela vai fazer, e aí ela procura fazer o melhor dela. Ela aprimora-se ainda mais, ela produz cada vez mais. É o servidor dotado da imaginação criadora e produtiva de quem ama o que faz. Quando você ama o que faz, você está com tanta vontade, tanto desejo, tão contente, tão feliz, que você dá mais de si, mais do que é esperado.
E isso por si só já te traz uma alegria. Quando nós começarmos, queridos, a entender Deus, aprendemos, às vezes, no dia a dia, né, a fazer a leitura nas entrelinhas do que Ele, nosso Pai, escreve nos livros das nossas vidas. Isso é compreender Deus. E seja qual for a tarefa que venha nos surpreender, aonde a vida nos situou, ou seja, aonde o Pai nos situou, quer seja na escola, no nosso trabalho, com amigos, ou até mesmo, principalmente, né, no nosso seio familiar, nós vamos entender o que Deus está escrevendo nas entrelinhas do livro das nossas vidas. Isso é compreender a Deus. São múltiplas ocasiões para nós, todos nós, exercitarmos no bem, nos superarmos, né? Descobrir as nossas próprias dificuldades, sairmos da zona de conforto para o nosso próprio autoaprimoramento enquanto estamos servindo, enquanto estamos trabalhando ao próximo. Vemos aos poucos, né, clareando a visão do entendimento. E aí vamos aprendendo que as dificuldades, elas não estão fora, mas dentro de nós mesmos. Essa pessoa não aceita o que eu estou falando, nem o que eu estou fazendo, ela nem sequer reconhece, ela nem entende o que eu estou fazendo. Mas imagina se os grandes nomes da história, né, se deixasse abater pelas pequenas atitudes dos seres ignorantes à sua volta. Não é verdade? Tantos nós sabemos que não compreendiam, não foram compreendidos, não foram entendidos, às vezes, até mesmo pela própria família. Francisco de Assis, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, mesmo Chico Xavier recebeu tantas críticas. O próprio mestre é o maior exemplo de todo. Então, imagina se eles se deixassem abater pelas situações, pela falta de entendimento e compreensão das pessoas que estavam à sua volta. Então, amigos, começamos a saber que a batalha interna que nós travamos no nosso íntimo serão vencidas pela compreensão de nós mesmos. Ou seja, nós precisamos, como diz, né, por aí, a justa apreciação de si mesmo. O que é a justa apreciação? É saber exatamente quais são as nossas qualidades, sem exagero, sem imaginar que eu tenho essa virtude. Não é a mesma coisa que eu ser essa virtude. Eu gostaria de ter essa virtude. Eu adoro falar nessa virtude, mas eu não tenho essa virtude. Então é importante você ter a justa apreciação de si mesmo, porque almejar não é ser, né? Ou também, ao mesmo tempo, saber quais são as suas dificuldades, quais são os seus limites, até onde você pode ir, quais são as suas tentações, quais são os seus problemas internos. Isto é ter a justa apreciação de si mesmo, nem mais, nem menos. Ou seja, nós temos que ter o autoconhecimento, aparar, como diz, né, as nossas próprias arestas, e não ficar parando as arestas dos outros, as nossas arestas, aqueles pontinhos que no atrito machucam o próximo. Aquele jeitinho seu, o teu tom de falar, ou o jeitinho, o teu não verbal, né? Essas coisinhas são arestas que pinicam, né? Que machucam aqueles que caminham conosco. Pois é, aparar as próprias arestas, disciplinando os nossos impulsos inferiores. Então, gente, as dificuldades, elas não estão lá fora, elas estão dentro de nós mesmos. O conhecimento de si mesmo faz com que sejamos mais complacentes com o próximo. Ah, é aí, né? Nós passamos a compreender, a ter a sabedoria de que cada um de nós tem e faz o que pode. Que cada pessoa está num grau diferente de evolução, certo? E que tem o seu momento de despertar. Não é assim? Não adianta você colocar 1 quilo de adubo e 2 litros de água num vasinho com semente, porque ela não vai crescer mais rápido. É tudo devagarzinho, dia após dia, aguardando o tempo necessário daquela semente, que é diferente da outra, que é diferente da outra.
não é? Então, aceitemos o próximo como ele é. E aceitar não é aplaudir e fazer o mesmo. Veja bem, é trabalhar em favor do próprio adiantamento espiritual, para que essa aceitação seja mais amorosa. A crítica, o julgamento, afasta e o amor aproxima, certo? Então, trabalhemos a favor do nosso próprio adiantamento espiritual, justamente para alcançarmos vitória sobre os nossos conflitos existenciais. Você lembra que nós começamos com uma frase muito interessante que diz assim: a aceitação dos nossos problemas representa 50% da solução dos mesmos. Os outros 50% vêm com o tempo, certo? Os nossos conflitos existenciais estão exatamente neste ponto. Cada um tem o seu próprio compasso na trajetória da vida. A aceitação faz com que, assim como diz Paulo numa outra carta, também a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, que está lá no capítulo 1, versículo 13, sabe o que Paulo diz? Eu fiz por ignorância. Nossa, Paulo de Tarso, ele reconhece que o que ele fez no passado dele, ele fez por ignorância. Ou seja, ele aceitou a si mesmo. Ele reconheceu que errou, assumiu a sua responsabilidade, perdoou a si próprio, mas entendeu que cada dia é sempre uma nova oportunidade de educação, de evolução. Aceitar o novo, que é o que nós estamos vivenciando agora, é ser flexível, é mudar sem problemas, é permitir que Deus guie todos os nossos caminhos. Então, amigos, o convite de hoje é: vamos soltar as amarras. Não vamos resistir a Deus. Às vezes, não queremos mudar porque achamos que vamos sofrer e acabamos sofrendo muito para poder mudar, porque a mudança, ela é inevitável. O momento atual faz que nós venhamos a rever todos aqueles primeiros pensamentos na primeira onda do Covid. Todos aqueles ensinamentos que ficaram talvez esquecidos, né, nesses últimos meses, e para isso uma necessidade de rever novamente, de buscar novamente esse aprimoramento, essas reflexões. Tá lá Paulo, né? Entende o que eu digo? O Senhor dará compreensão em todas as coisas. Então nós não precisamos ser cultos, nós precisamos ser sábios nas experiências da vida. Então vamos expandir, porque quando nós estamos alegres, nós vamos expandindo a nós mesmos. Estamos alegres quando fazemos o nosso trabalho com dedicação, dando o melhor de nós mesmos. E aí o que acontece? A criatividade vem ao nosso encontro. Então, colocar o coração naquilo que nós fazemos. Sempre pensa assim: Pai, eu faço por ti, certo? Não é fácil isso, mas quando você está no seu dia a dia, você está fazendo algo e as coisas não estão caminhando do jeito que queria, você até está sendo mal interpretado ou você está sendo injustiçado, não importa. Fala, eu estou fazendo para Deus, não é para fulano, beltrano e ciclano. Eu estou fazendo para ti, Pai. E quem é que vai fazer algo pela metade mal feito para Deus? Pois é. Das tarefas mais simples até os trabalhos vitalmente importantes, todos nós precisamos da boa vontade, da generosidade, da dedicação, da espontaneidade e principalmente da alegria, para fazermos tudo com muito amor. Queridos, finalizando, a aceitação é sintonizar-se com o Pai, através da quietude, da paz interior que nos traz serenidade. Assim vamos ouvir a voz de Deus dentro de nós mesmos. Para terminar, fiquemos com a seguinte frase do livro Fonte Viva, do capítulo 113, que Emmanuel nos diz: os nódulos de madeira, eles não impedem a obra do artífice. Os trechos empedrados
no campo não consegue frustrar o esforço do lavrador na semente nobre. E é isso. Vamos encontrar pedras em vários caminhos, em várias situações, mas a gente não pode perder a boa vontade, o desejo de fazer o melhor, né? Porque nós estaremos fazendo para Deus, certo? E é isso que nós deixamos para a nossa reflexão da semana. Hoje nós estamos direcionando esse evangelho, essa reflexão para os alunos do curso de aprendizes de evangelho do 3º ano da Seara Bendita, da turno da tarde, né? E para todos nós, eu gostei muito dessa reflexão, de ter feito essa leitura de todos esses capítulos e livros e ter feito aí um resuminho para nós, né? Para que nós possamos levar nesse momento na nossa compreensão, no nosso entendimento. Abraços fraternos.